Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, no dia 21 de maio de 2020, nós vamos começar um novo capítulo. Nossa pauta é o capítulo 5, a respeito das reformas religiosas. Esse capítulo, ele se interliga com o capítulo 1, porque o capítulo 1 fala do que é modernidade, fala das grandes navegações. As grandes navegações, a modernidade, estão todas inseridas nessa questão das reformas religiosas, tá? Daí no capítulo 4 nós vimos a ideia do que é humanismo, né? No Renascimento nós vimos a igreja perdendo espaço, dando lugar ao homem, à razão do homem, tendo o homem como centro do universo. Nós vimos as reformas, o renascimento que ocorreu em alguns países da Europa, como na Itália, Portugal, na Espanha, na Alemanha, em Flandres. E hoje nós vamos começar a falar sobre o contexto dessas reformas que ocorreram na parte religiosa. Nós vimos as reformas que ocorreram na música, na arte, na pintura. E agora nós vamos ver essas reformas que ocorreram na religião, na igreja, os rompimentos que de fato aconteceram. Sempre associem essa questão dentro do renascimento, do humanismo, da questão da modernidade, tá? É uma nova era que vai começar agora, vai ser rompimentos que vão ocorrer, rompimentos que até então eram impossíveis de acontecer e agora vão começar a acontecer, rompimentos de membros da Igreja Católica com a própria Igreja Católica. Então, toda essa questão está dentro da questão da modernidade, tá? Nós falamos modernidade, até coloquei aqui no quadro para vocês. Renascimento leva a ideias humanistas, né? Ideias de que o homem ele é o centro do universo, né? Do humano, do ser humano. O Renascimento, a gente sempre pensa que são pinturas renascentistas, né? Sempre lembre a volta do greco-romano, volta daquela arte mais exposta, né? Que leva a reformas religiosas e mais para frente, o que nós vamos começar agora, vai levar a invenção da prensa móvel. Bom, aqui no capítulo 5, nós vamos começar a falar no primeiro parágrafo, e como vimos no capítulo 4, houve uma grande difusão de ideias humanistas durante o período que ficou conhecido como Renascimento, ou seja, no período do Renascimento, que está inserido no período moderno, que é tudo a mesma coisa. Essas ideias humanistas, né, de que o homem é o centro do universo, que devemos dar mais voz à razão do que à religião, né? A circulação dessas ideias foi facilitada por algumas inovações técnicas, como a substituição do pergaminho pelo papel. Até então, o papel não tinha vez, né? Era mais o pergaminho, que é um outro tipo de papel mais diferenciado. E também a invenção da prensa móvel, que contribuíram para diminuir os custos e o tempo da produção de livros. Ou seja, antigamente, antes desse período da modernidade, do Renascimento, os livros demoravam muito para serem produzidos, né? Era um livro de cada vez. E agora não, agora seria uma prensa, né? Uma prensa que você prensa o papel ali e sai várias cópias, né? Seriam bem mais rápido. Com um volume maior de ideias e informações circulando de maneira mais rápida, houve uma aceleração no processo de transformação da sociedade europeia. Assim, muitas ideias até então consolidadas passaram a ser cada vez mais questionadas, entre elas várias relacionadas à fé e à Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica. As pessoas começaram a se questionar muito por conta de alguns abusos que a Igreja Católica até então cometia e começava a deixar as pessoas insatisfeitas, né? Já estavam passando por um momento de transformação, um momento de questionar. Já questionaram a arte, já mudou a arte, já mudou a pintura, já mudou a poesia, já mudou a música. Por que não mudar a religião? Porque você ter que obedecer às normas da Igreja Católica, que cometia bastante abusos, bastante coisas erradas. Então as pessoas começaram a querer se questionar. Principalmente membros de dentro da Igreja Católica não concordavam com o jeito que a Igreja lidava. Bom, no segundo parágrafo, né, eu falei para vocês, com um volume maior de ideias e informações circulando de maneira mais rápida, houve uma aceleração do processo de transformação da sociedade europeia. Assim, muitas ideias até então consolidadas passaram a ser cada vez mais questionadas, entre elas várias relacionadas à fé e à Igreja Católica,
Então, começaram sim a questionar o que a Igreja Católica de fato fazia, né? A Igreja cobrava indulgência das pessoas, ou seja, ela fazia as pessoas acreditar que para ir para o céu, por exemplo, elas tinham que comprar uma cruz, um pedacinho de madeira que elas falavam que tinha vindo lá da cruz que Jesus morreu. Elas colocavam esse tipo de ideia na cabeça das pessoas. Fazia a pessoa acreditar que ele era um pecador, que ele não tinha salvação. Então eram umas ideias bem limitadas assim que a igreja colocava na cabeça das pessoas e fazia muito abusos, né? Tinham padres que se relacionavam com mulheres e isso foi gerando todo um questionamento da sociedade, né? Por que a igreja católica prega uma coisa e vive outra? Bom, aqui nessa parte verde, aqui na página 322, fala a respeito da prensa móvel de Gutenberg, né? Gutenberg foi a pessoa que criou isso aqui. No século XV, o alemão Johannes Gutenberg apropriou a técnica de impressão em tipos móveis. Nesse procedimento, os tipos móveis constituem uma espécie de carimbo de metal com as marcações das letras. Esses tipos são organizados de acordo com o texto que será impresso. Uma tinta é aplicada sobre eles. Depois, os tipos são pressionados contra uma superfície, em geral de papel, gravando assim o texto. Um processo semelhante ao inventado por Gutenberg já era utilizado em algumas regiões do Oriente, porém sem a mesma eficiência. Ou seja, foi ele que acabou criando esse tipo de prensa, né? O papel acabava sendo prensado, né? E acabava copiando as letras do papel anterior. E assim facilitava mais a produção dos livros, né? Até então demoravam demais para ficarem prontos, né? Demoravam às vezes meses e meses para ficar pronto um livro só, e agora seria bem mais rápido esse processo. No segundo parágrafo fala que até então, grandes parte dos livros da Europa era produzido artesanalmente por meio de cópias escritas à mão. Então você imagina só a pessoa ter que escrever um livro inteiro na mão. Agora não, agora seria tudo impresso, seria uma coisa mais rápida. Durante a Idade Média, a Igreja Católica desenvolveu forte tradição na produção desse tipo de livro, feita por monges chamados copistas. Lá na Idade Média, então, era assim, era manualmente que era feito os livros, as bíblias, né? Eram tudo escrito à mão, né? Por esses monges, né? Agora, dessa maneira, a prensa inventada por Gutenberg permitiu que os livros impressos fossem produzidos com mais qualidade e rapidez, ampliando sua difusão e contribuindo para que a Igreja perdesse parte do poder que possuía por deter muito do conhecimento escrito do período. Aqui na página 323, vou falar um pouquinho da influência das ideias humanistas na fé cristã, né? Durante o Renascimento aumentaram as críticas à Igreja Católica, a valorização do indivíduo, disseminado pelo pensamento humanista, contribuiu para que a fé pessoal ganhasse força, diminuindo o papel de mediação da Igreja entre o indivíduo e os textos sagrados. Ou seja, a Igreja influenciava até o que você estava lendo dos textos sagrados. Ela tinha partes da Bíblia que até então algumas pessoas não podiam ler, porque a igreja acabava se intrometendo. Agora não, você teria o direito de ler a Bíblia inteira, e você teria o direito de compreendê-la do jeito que você quisesse compreender, nesse período do Renascimento, nesse período humanista que levou às reformas religiosas, tá? Totalmente diferente do que era lá na Idade Média, era um pensamento todo limitado. Agora não, agora você teria vez para acreditar no que você quisesse, para você pensar do jeito que você quisesse pensar, no que você quisesse acreditar. Aqui no segundo parágrafo fala que o humanista holandês Erasmo de Rotterdam, por exemplo, defendia a fé podia se revelar de maneira simples, por meio da interpretação direta da Bíblia pelos fiéis, sem a necessidade de um religioso grandiosa com rituais complexos. Antes do Renascimento, dessa reforma religiosa, esses padres, esses religiosos, eles ficavam em cima ali dos fiéis para que eles entendessem, que nem eu falei para vocês, a Bíblia do jeito que eles queriam, não do jeito que a pessoa queria. Ela tinha que entender do jeito que o padre queria que ela entendesse. Agora não, agora ela teria a sua compreensão. Ela poderia ler com liberdade, com uma certa liberdade para compreender o que de fato é transmitido. Bem, gente, essa questão é um pouquinho complicada, né, da questão do Renascimento, das reformas da igreja.
Então, hoje eu vou parar por aqui. Nós paramos aqui na página 323. Vou colocar algumas questões na plataforma. Fiz diferente o formato hoje, né? Não sei se vocês vão gostar. Se vocês gostarem, talvez a gente continue. E se não, a gente volta como que era antes, tá? Até mais.